O cheiro de mofo e pó antigo me envolveu assim que abri a velha caixa de madeira. Era um baú de mogno, com dobradiças enferrujadas e uma fechadura oxidada. Encontrado num leilão de antiguidades, ele parecia guardar segredos há séculos. Imagine um passado distante, histórias adormecidas, esperando para serem reveladas. Com cuidado, abri a caixa. Lá dentro, um monte de cartas amarradas com um laço de fita azul desbotada. As folhas amareladas, escritas com tinta preta, pareciam sussurrar histórias de um tempo esquecido. O nome Anastácia estava escrito em uma das cartas, em uma caligrafia elegante e antiga. Curioso, comecei a ler. As palavras pareciam dançar diante dos meus olhos, revelando uma história de amor, paixão e tragédia. Anastácia escrevia para um homem chamado Henrique, contando sobre seus sonhos e esperanças. Mas conforme as cartas avançavam, um tom de desespero tomou conta das palavras. As cartas de Anastácia se tornaram cada vez mais angustiantes. Ela falava de um medo crescente, de uma presença sinistra que a assombrava. "Ele está sempre me observando", escreveu em uma das cartas. "Sinto seus olhos frios na minha nuca." Pense, uma mulher sozinha, em uma época em que as mulheres eram submissas aos homens, aterrorizada por uma ameaça invisível. O que poderia ser tão terrível a ponto de fazê-la escrever sobre isso? As cartas se tornaram mais curtas, mais fragmentadas. A tinta tremia, como se a própria mão de Anastácia estivesse tremendo. Ela falava de sonhos perturbadores, de pesadelos recorrentes. "Ele me leva para um lugar escuro", escreveu, "onde as sombras dançam e as vozes sussurram meu nome." Com cada carta lida, a atmosfera da minha casa ficava mais pesada. As sombras pareciam se mover mais rápido, os sons da noite se intensificavam. Era como se a própria casa estivesse respondendo às histórias de Anastácia. Em uma das cartas, ela descreveu um lugar, uma casa antiga, com janelas escuras e um jardim cheio de ervas daninhas. Era a casa de Henrique, o homem que ela amava. "Ele me levou para lá", escreveu, "e me mostrou uma escuridão que nunca imaginei." A casa de Henrique era como se a própria Anastácia estivesse me guiando, me levando para um lugar que ela não conseguia mais alcançar. A curiosidade e o medo me consumiam. Eu precisava saber o que aconteceu com Anastácia, o que a levou a escrever essas cartas tão angustiantes. As cartas seguintes revelavam um segredo obscuro sobre Henrique. Ele não era quem Anastácia pensava que era. Ele era um homem frio e calculista, que a manipulava e a controlava. "Ele me prendeu aqui", escreveu Anastácia, "nesta casa escura onde o sol nunca entra." Ela descrevia um sentimento de aprisionamento, de impotência. "Ele me faz sentir como se estivesse morta, mas ainda viva." Pense, uma mulher aprisionada, torturada por um homem que diz amá-la. A dor e o desespero transpareciam em cada palavra de Anastácia. O que Henrique fez com ela? O que ele escondia em sua casa escura? As cartas de Anastácia se tornaram um pesadelo. Ela descrevia rituais estranhos, oferendas de sangue e a presença de entidades sombrias. "Ele me forçou a fazer coisas horríveis", escreveu, "coisas que me enchem de nojo e medo." Imagine, uma mulher inocente, manipulada por um homem cruel, forçada a participar de práticas satânicas. As cartas de Anastácia eram um grito de socorro, uma súplica desesperada por ajuda. A última carta de Anastácia foi encontrada em um envelope separado. A tinta estava borrada, como se tivesse sido escrita com as mãos trêmulas. "Ele está vindo", escreveu, "ele vai me levar para sempre." As cartas de Anastácia me levaram a uma obsessão. Eu precisava encontrar a casa de Henrique, descobrir o que aconteceu com ela. Com a ajuda de um historiador local, consegui encontrar um registro da casa de Henrique. Ela ficava em uma cidadezinha isolada, no interior do estado.
A viagem até a cidade foi longa e tortuosa. O clima estava pesado, as nuvens escuras pareciam me acompanhar, como se a própria natureza estivesse me alertando sobre o que eu estava prestes a encontrar. A casa de Henrique era exatamente como Anastácia descreveu. Uma mansão antiga, com janelas escuras e um jardim cheio de ervas daninhas. O vento uivava entre as árvores e as sombras dançavam nas paredes da casa. Uma sensação de medo me invadiu, como se eu estivesse entrando em um pesadelo. A porta da casa estava entreaberta. Hesitei por um momento, mas a curiosidade me impulsionou para dentro. O interior da casa era escuro e abafado. O cheiro de mofo e poeira era insuportável. Os móveis estavam cobertos por lençóis empoeirados e as paredes estavam rachadas e descascadas. Na sala de estar, encontrei um livro antigo sobre uma mesa de madeira. O livro estava aberto em uma página com um símbolo estranho desenhado em tinta vermelha. Pense, um livro de rituais satânicos, um registro dos horrores que Henrique cometeu. O que Anastácia passou aqui? O que ela viu? Comecei a ler o livro, e cada página me levava mais fundo na escuridão. O livro contava a história de Henrique, um homem obcecado por magia negra que usava Anastácia como um sacrifício para seus rituais. A última página do livro continha um mapa. Era um mapa da casa, com uma marca em um quarto no andar de cima. O quarto era pequeno e frio, com uma única cama de ferro e um espelho rachado. No chão, encontrei um pedaço de papel com uma mensagem escrita em tinta vermelha. "Ele está aqui", dizia a mensagem. "Ele nunca me deixará ir." Um arrepio percorreu meu corpo. A sensação de que eu não estava sozinho me invadiu. Olhei para o espelho rachado. No reflexo, vi uma figura sombria se aproximando de mim. A figura se materializou e um grito de horror escapou dos meus lábios. Era Henrique, com os olhos vermelhos de raiva e um sorriso macabro. "Você não deveria ter vindo aqui", disse ele, sua voz rouca e ameaçadora. "Agora você vai se juntar a Anastácia para sempre." E então a escuridão me envolveu, a escuridão me engoliu, um vácuo frio e denso que me aprisionava. A sensação de pânico me invadiu, um aperto no peito que me impedia de respirar. Era como se a própria casa estivesse me sufocando, me aprisionando em seus segredos obscuros. Mas de repente a escuridão começou a se dissipar. Um fio de luz fraco, como um raio de esperança, rompeu a névoa opaca. Abri os olhos com dificuldade, encontrando um quarto pequeno e frio, com uma única cama de ferro e um espelho rachado. Era o mesmo quarto que eu havia encontrado antes, mas algo havia mudado. O espelho, antes rachado e opaco, agora brilhava com uma luz tênue, quase translúcida. Era como se a própria alma de Anastácia estivesse emanando através do vidro, tentando me mostrar algo. Hesitante, me aproximei do espelho. A luz fraca se intensificou e a imagem no espelho começou a se distorcer. Vi o rosto de Anastácia, pálido e assustado, com um olhar de súplica. Mas por trás dela, algo se movia. Uma sombra escura, quase invisível, se contorcia, como um ser de pesadelo. A imagem no espelho se tornou mais clara, revelando uma cena horrível. Anastácia estava amarrada a uma mesa de madeira, com um símbolo estranho gravado em sua pele. Henrique, com os olhos vermelhos de raiva, segurava uma faca de obsidiana. O ar ficou denso e um cheiro de sangue e incenso me invadiu. Henrique começou a recitar palavras em uma língua antiga, e o símbolo na pele de Anastácia brilhou intensamente. Pense, um ritual satânico, uma oferenda de sangue, um pacto com as trevas. A cena no espelho era um pesadelo que me deixava gelado.
Anastácia se contorcia na mesa, seus olhos cheios de terror. Ela tentava gritar, mas nenhum som saía de sua boca. Henrique se inclinou sobre ela e a faca de obsidiana brilhou na luz fraca. A imagem no espelho se distorceu e a cena se tornou mais intensa. O sangue de Anastácia manchou a mesa de madeira e o ar ficou carregado de um cheiro nauseante. Pense, a dor de Anastácia, o desespero, a impotência. Era como se o próprio espelho estivesse me mostrando a dor da alma dela, o grito silenciado que ecoava através do tempo. A cena no espelho se dissolveu e a imagem de Anastácia desapareceu. Mas a luz fraca continuava a emanar do espelho, e eu sentia a presença dela, como um fantasma que me observava. De repente, a luz se intensificou e uma voz sussurrou meu nome. Era a voz de Anastácia, fraca e melancólica, mas cheia de esperança. "Você precisa sair daqui", ela disse. "Henrique ainda está aqui. Ele nunca me deixou ir." A voz de Anastácia me deu forças. Eu precisava sair daquela casa, daquele pesadelo. Mas como? Olhei ao redor do quarto procurando uma saída. A única porta estava trancada e as janelas estavam bloqueadas. De repente, meus olhos se fixaram no espelho. A luz fraca se intensificou e a imagem de Anastácia apareceu novamente. "Olhe para dentro", ela sussurrou. "Encontre a verdade." Hesitei por um momento, mas a voz de Anastácia me guiou. Olhei para o meu reflexo no espelho e vi algo diferente. Não era mais o meu rosto, mas o rosto de Henrique, com os olhos vermelhos de raiva e um sorriso macabro. A imagem no espelho se distorceu, e o rosto de Henrique se transformou em um monstro grotesco, com chifres e garras. Ele se aproximou de mim, e eu senti o cheiro de enxofre e sangue. Pense, a verdade estava diante dos meus olhos. Henrique não era um homem, mas uma criatura das trevas, um demônio que se alimentava de almas. A imagem no espelho se dissolveu e a luz fraca desapareceu. Mas eu sabia que a verdade estava revelada. Henrique era o demônio que havia aprisionado Anastácia, e ele estava me observando, esperando para me destruir. Com a verdade revelada, a sensação de medo se transformou em raiva. Eu não deixaria Henrique me destruir. Eu lutaria contra ele pela alma de Anastácia e pela minha própria liberdade. Olhei ao redor do quarto procurando uma arma. Encontrei uma pequena faca de prata, escondida embaixo da cama. A porta do quarto se abriu com um estrondo, e Henrique entrou, com os olhos vermelhos de fúria. "Você não vai escapar", ele disse, sua voz rouca e ameaçadora. "Eu vou te levar para o meu reino das trevas." A batalha final começou. Henrique se lançou sobre mim, mas eu me esquivei e o golpeei com a faca de prata. A criatura das trevas rugiu de dor e seu corpo começou a se desfazer em fumaça negra. Henrique se contorcia no chão, gritando de dor e fúria. Mas a faca de prata era poderosa e ele não conseguia se regenerar. Com um último grito, Henrique se dissolveu em pó e a casa tremeu. A escuridão se dissipou e a luz do sol entrou pelas janelas, banhando o quarto com uma luz suave. A alma de Anastácia me observava, com um olhar de gratidão. Ela havia encontrado a paz e eu havia encontrado a liberdade. Saí da casa de Henrique, deixando para trás o pesadelo que havia vivido. As cartas de Anastácia me levaram a um lugar obscuro, mas também me mostraram a importância de lutar contra as trevas, de buscar a verdade e de encontrar a paz. A história de Anastácia e Henrique me deixou marcado para sempre, um lembrete de que o passado pode ser assustador, mas também pode ser libertador. E quem sabe, talvez as cartas de Anastácia ainda escondam outros segredos, esperando para serem revelados.